não tem efeito ela nem para prevenção, nem para tratamento da 5Covid-19. Vacina pode desencadear doenças genéticas num grupo sadio. Nós corremos o risco de adoecer uma população sadia. E aí, doutor? Também pode acontecer semanas ou poucos meses após aquele pico, aquele quadro inicial, né? A presença de quadros de trombose, mesmo após a melhora global do paciente. Para o assintomático, a gente não tem certeza se o paciente assintomático ele vai ter algum tipo de sequela. A gente sabe que mesmo casos leves, o paciente ele pode ter. Muita gente não consegue perceber que está evoluindo para um quadro mais grave. Porque a gente já tem que ficar mais assim, atentos, a gente começa a ter falta de ar para fazer algum tipo de atividade que a gente antes não tinha falta de ar. Fico escandalizado de ver ainda algumas pessoas questionando esse tipo de atitude. Nós vamos conversar agora com o Dr. Diego Garcia, ele que é cardiologista. E hoje nós vamos falar sobre Covid. Qual o objetivo de falar sobre Covid no momento em que todo mundo fala sobre esse assunto? A gente vai tirar dúvidas fundamentais aqui hoje. Nós vamos falar sobre assuntos polêmicos. E eu quero, em primeiro lugar, dizer para você que eu, Deise Mello, sou jornalista há mais de 20 anos, nunca tive qualquer envolvimento político com qualquer político que seja, não tenho até hoje. Doutor Diego também não está falando aqui em nome de política nenhuma. Então, seja qual for o nosso comentário aqui, não tem o objetivo de agradar político X ou Y. O nosso objetivo aqui é esclarecer as dúvidas, falar a verdade, para você que está assistindo a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade nesse momento tão intranquilo, para que você possa respirar um pouco, como eu também preciso respirar um pouco. Doutor Diego, muito prazer em tê-lo conosco aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e esse é um assunto seríssimo, né, doutor? Prazer é todo meu, Deise, boa noite. Um assunto sério, um assunto que nós estamos vivendo e sofrendo há aproximadamente um ano aí, e que eu acho que a gente tem uma perspectiva boa aí nesse 2021. Sim, sim. Olha, você que está assistindo a gente, pode ser que aconteça aí um delay, pode ser que aconteça aí trave um pouquinho o vídeo, porque a internet é assim, né? A gente não está tendo como se deslocar como se deslocava antigamente. Então, continue assistindo, mesmo que dê um delayzinho, continue assistindo, porque o que a gente vai falar aqui é fundamental, né? É fundamental para você, para sua família. Doutor Diego, eu confesso ao senhor que antes de começar a entrevista que eu fiquei muito triste, chateada mesmo. A gente já fica chateado quando a gente liga o noticiário, quando a gente vê aquela situação terrível, faltando oxigênio em Manaus. Quando a gente vê pessoas no Brasil e no mundo morrendo, mais de 210 mil pessoas, agora eu não sei quantas mil pessoas nós já chegamos, hoje eu ainda não vi, né, o balanço de hoje. Mas a gente não é de aço, nós somos seres humanos, e seria estranho se a gente não ficasse triste. Então, realmente, é difícil a gente ligar a televisão no noticiário nos dias de hoje. Sim, isso entristece, isso incomoda, isso revolta. Revolta a gente ver que o Brasil está com essa confusão toda aí de vacina e a gente não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Pode ser que falte vacina, pode ser que a gente tenha que esperar um tempo ainda maior para que a vacina realmente seja aplicada em toda a população. E fora isso, doutor, além de todas as dificuldades que nós estamos tendo, nós temos as fake news, as pessoas estão degladiando na internet e jogando assunto fora, e pior, eu acho que com muitas coisas estão matando o seu próximo. Eu assisti um vídeo que eu recebi de uma amiga querida hoje, que eu vou só ler o final, que eu fiz questão de ler, de anotar o que duas médicas falaram nesse vídeo. Quem tem medo da Covid deveria ter muito mais medo da vacina. Isso é crime, doutor. Então, nós vamos falar, será que a vacina é tão perigosa assim realmente? Vamos abordar, inclusive eu vou citar aqui para vocês alguns trechos que, eu não vou citar o nome das médicas, mas alguns trechos absurdos que duas médicas conceituadas, uma tem quase 300 mil seguidores no Instagram. Estou desabafando aqui, doutor, me perdoe,
a gente começar a entrevista com esse desabafo, mas o assunto é sério demais. Me arrepia, me entristece, porque tem gente no Brasil inteiro morrendo. E vai morrer muito mais gente ainda, infelizmente. E aí, quando chegar na porta da sua casa, quando chegar num vizinho, num amigo, num parente querido seu, quantas milhares de famílias estão morrendo e as pessoas se degladiando, soltando mentiras. A primeira mentira que nós vamos falar aqui é sobre a questão que até o Twitter ele cortou, ele bloqueou um post do Ministério da Saúde. A app do Ministério da Saúde recomenda tratamento precoce. Eu entrei, eu vi realmente a propaganda deles, recomendava o tratamento precoce, e o Twitter foi lá e bloqueou. Vamos falar então, começar falando sobre cloroquina. Vamos esclarecer isso aqui agora, de uma vez por todas. Você que está assistindo a gente, preste atenção, porque não existe envolvimento político nenhum aqui. A gente vai falar sobre verdade. Doutor, uns falam que não é eficaz, outros falam que é perigoso, outros falam isso aí é coisa política porque é eficaz, aí fica o presidente defendendo e os defensores do presidente defendendo, quem é contra o presidente, enfim, uma bagunça geral. É eficaz? Existe alguma coisa que comprove que a cloroquina e esses remédios que eles anunciam é ineficaz ou eficaz? Não, ótimo, Deise. Eu acho que isso é um ponto importante que você tocou, que a gente precisa realmente esclarecer algumas coisas com base naquilo que a gente tem aqui disponível, né? E eu acho que isso que você pontuou é extremamente importante, porque não há nenhum viés político nisso, né? A gente vai conversar aqui a respeito daquilo que a gente tem de embasamento científico. E antes disso tudo, é importante dizer, acho que para quem está assistindo a gente, que 1 ou 2 ou 3 artigos que não são tão robustos do ponto de vista técnico, científico, não quer dizer que se um artigo disse A, quer dizer que aquilo que o artigo disse está correto ou não. Por quê? A gente tem vários temas dentro aí, falando mais da parte médica, que a gente tem muitos temas que são contraditórios e eles são contraditórios até hoje. Então a gente vai ler aí artigo dizendo que assim, comer ovo faz bem para a saúde. E a gente vai ver artigo dizendo que assim, comer ovo não faz bem para a saúde, que aumenta o risco aí de assim, doenças. Por quê? Porque são artigos, muitos deles, que não têm uma robustez científica tão grande, né? E é exatamente isso que aconteceu com muitas dessas medicações que hoje são propostas como sendo um tratamento precoce, um tratamento inicial preventivo para assim, Covid-19. Quisera que a gente tivesse um tratamento precoce. Eu, Diego, gostaria muito se a gente tivesse uma comprovação científica de que tivesse algo eficaz, que fosse algo barato, que fosse algo que estivesse ao alcance de todos nós, né? Mas até hoje a gente não tem realmente, Deise, evidência robusta para poder mostrar isso. O que a gente tem são estudos pequenos de cloroquina, estudos pequenos com vitamina D, com ivermectina, com outras assim, medicações, zinco e etc., mostrando que o uso dessa medicação em laboratório mostrou que ela diminui replicação viral, ou que ela pode reduzir a carga viral. E tem alguns estudos clínicos que são estudos mais observacionais, não são estudos randomizados e que tenham um rigor científico sugerindo que poderia trazer algum tipo de benefício. A gente chama esse tipo de estudos que levantam hipótese, ou seja, olha, realmente pode ser que a hidroxicloroquina ela traga algum tipo de benefício. Mas principalmente com a hidroxicloroquina, que foi a grande vedete no início da pandemia, saíram alguns estudos posteriormente, esses sim, estudos que foram bem feitos, estudos robustos, mostrando que não tem efeito ela nem para prevenção, nem para tratamento da Covid-19. Apesar dela ser uma medicação segura. Claro, tem uma parcela de pacientes cardiopatas que a gente precisa usar cloroquina com um pouco mais de cautela. A gente até assim poderia usar. Eu mesmo, pessoalmente, Deise, eu torci e falei, olha, cara, que queria muito que ela fosse eficaz, mas o estudo mostrou que não é. E a gente não tem que
E assim, não é porque eu queria que fosse, que ela assim, tem que ser. Eu tenho que, na verdade, cair na real e dizer, cara, infelizmente não é, mostrou que não tem evidência científica, né? Ou seja, mostrou que, de fato, ela não é eficaz. E assim como a cloroquina, tem outros tipos de medicações também na mesma linha, que são estudos iniciais. Algumas outras propostas, a gente até poderia dizer, olha, você pode até usar a medicação X ou a medicação Y, porque tem aqui um estudo que sugere que ela possa trazer benefício, porque faltam ainda estudos mais robustos para algumas dessas coisas. Isso acaba estimulando e fazendo com que uma parcela aí de colegas médicos e cientistas acreditem no uso dela e passem a poder recomendá-la. Mas a gente não tem. Por isso que hoje existe uma recomendação formal do CFM, Associação Médica Brasileira, da Associação Brasileira de Infectologia, recomendando, olha, não tem indicação de uso, né? Não tem indicação para assim, tratamento precoce, porque a gente não tem evidência aí, assim, científica, né? Então, o que eu acho que tem que deixar de recado para quem está assistindo a gente não é porque um ou outro médico ou um ou outro cientista de um vídeo ou outro disse que faz efeito, porque eu dei para alguns, porque eu dei aqui para alguns pacientes meus e vi que aqui assim funcionou, aqui em casa ninguém pegou Covid. Isso não quer dizer nada, porque isso pode ser simplesmente aleatório. E a gente tem vários assim órgãos sérios médicos colegiados do Brasil e de fora do Brasil mostrando e reiterando que não há benefício para para algumas medicações utilizadas dentro ali do tratamento precoce. Eu gostaria muito que tivesse, mas, infelizmente, todos nós. Hoje, né, dia 21 de janeiro de 2021, a gente ainda não tem um estudo científico que realmente comprove, que mostre para a gente que exista algum tipo de medicação ou qualquer outro tipo de terapia que comprove isso. Não temos. Sim, isso, inclusive, pode ser que em março surja alguma droga, olha, agora, mas hoje não tem. Bom, falando de eficácia, já que o assunto é eficácia, a gente vai falar agora sobre a eficácia da vacina, que a gente percebe que é uma coisa que está rodando a cabeça de todo mundo, as pessoas se perguntam, né? Coronavac, que é a vacina no momento que está sendo aplicada no Brasil, ela foi anunciada que ela tem uma eficácia de 50,38%. Então, eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo faria. Doutor, isso significa que eu tenho 50% de chance de ser infectada e 50% de chance de não ser infectada? O que assim é chamado de eficácia global é mais ou menos isso que assim, você disse. Então, pelos dados estudos divulgados aí pelo Instituto Butantan, que foi feito aqui no Brasil, mostra que a população que foi imunizada com a vacina, 50% dela não contraiu Covid e os outros 50% contraíram formas leves aí da Covid. Então, mostrando que ela traria uma proteção global, que é o que a gente chama de eficácia global, em torno aí de assim, 50%, mas essas pessoas que contraírem Covid, isso segundo dados do estudo, essas pessoas elas não teriam quadros graves e a gente não teria morte por causa desse tipo de assim, contágio. Então, primeiro ponto, falou assim, eficácia de 50% é como se fosse cara ou coroa? De forma nenhuma. Eficácia aí de 50% quer dizer que daquela população vacinada, metade da população não vai contrair Covid. E a outra metade que contrair Covid, ela vai ter apenas um quadro leve, ou seja, ela não vai precisar ser internada, entubada, ir para UTI, morte, entende? Então, por isso que a Anvisa avaliou os dados do estudo, avaliou que sim, a vacina ela é segura, né? A gente não tem por que ter medo da vacina, e que ela também é eficaz. E apesar de ter uma eficácia global em torno de 50%, o fato dela não permitir, mesmo naquela população que contraiu a doença, que evoluísse para casos graves e para aquela população que contraiu a doença vacinada morra, isso já é um ganho absurdo, né? Então, assim, por isso que mesmo
a eficácia não sendo uma eficácia tão grande, a Anvisa ela decidiu liberar, porque ele entende que nesse momento de pandemia, onde a gente tem escassez de vacinas, a gente não tem disponível no Brasil vacinas que têm uma eficácia global maior, né? Ela entendeu que nesse cenário de pandemia, a vacina sim, ela é segura e ela vai trazer um benefício enorme para a população. E eu acredito também que eles tenham entendido que num momento como esse, em que a gente vê tanto sofrimento, por exemplo, Manaus, eu quero que você que está assistindo a gente pense o seguinte: se todo mundo já fosse vacinado hoje, não tinha tanta gente morrendo em Manaus como morreu. Sem e dúvida. Como está morrendo, né? Sem Nós não dúvida. teríamos tanta gente morrendo asfixiada em Manaus. Sem dúvida. Está certo isso, doutor? Sem dúvida. Sem então, dúvida. por aí. O pensamento, eu acho que... Eu não tenho dúvida, Deise, que se a gente conseguisse ter iniciado essa vacinação em dezembro, assim como foi o restante do mundo, e a gente poderia ter iniciado isso, a gente sabe que houve uma questão política, nesse caso, sim, envolvida, política de briga política, e assim, etc. E também falta, claro, assim, de planejamento, assim, daquelas instâncias responsáveis. Com certeza a gente já teria diminuído em muito o número de mortes, eu não tenho dúvida. Agora, eu acho que o grande paradigma que a gente vive agora é a disponibilidade de vacina. A gente não tem dúvida que a vacina é segura, a gente não tem dúvida que ela é eficaz. Se a gente vacinar a população em massa, a gente consegue interromper essa pandemia. A grande questão é quando nós teremos vacinas suficientes disponíveis para toda a população. Isso aí é preocupante, porque a gente sabe que o Brasil está atropelado, está atropelando um pouquinho, né, com seu relacionamento internacional, vamos dizer assim, né? Sim. As nossas relações internacionais aí estão um pouco deterioradas e isso está dificultando, a Índia está dificultando, a própria China está dificultando, então é preocupante, né? E aí, infelizmente, agora o que cabe a nós nos dispormos a realmente nos vacinarmos quando ela chegar, e enquanto ela não chega, aqueles cuidados que todo mundo sabe que são fundamentais: isolamento, máscara e álcool gel. Sim. Né? Caiu no lugar comum, mas é fundamental, doutor. Sim, sem dúvida. E eu acho que enquanto a gente não atingir essa imunização significativa da assim, população, a gente ainda vai precisar continuar tendo todos esses cuidados, né? Então isso foi no início da pandemia e eu fico escandalizado de ver ainda algumas pessoas questionando esse tipo de atitude, né? Não há dúvidas de que o melhor, que a melhor prevenção é de fato isolamento social, o uso de máscara e assim higiene. Não há dúvida disso. A forma como a gente está levando a entrevista hoje, gente, não é o que a gente tinha pensado em fazer. A gente tinha pautado essa entrevista, ia ser sobre Covid também, mas nós íamos falar sobre algo que a gente ainda vai falar aqui hoje, sobre sequelas, né? Porque, na maioria das vezes, o que eu tenho acompanhado nos grandes veículos, né, na internet, nas informações que são passadas para a gente, fala-se de sequela de uma forma bem rápida. E o doutor Diego vai falar para a gente sobre os procedimentos que a gente deve ter, os nossos cuidados pós-Covid, se a pessoa teve Covid, estado grave, foi curada, se ela teve Covid com sintomas leves, ou se ela foi assintomática. Não importa. Se ela teve Covid, o doutor Diego vai dizer quais são as precauções que essa camada da população tem que tomar, porque corre risco, sim, pós a cura da Covid. Então, a pauta de hoje, aliás, era essa. Mas eu não posso deixar de terminar, de concluir essa questão, né? Porque é aquilo que eu falei no início do vídeo, a gente fica tão chateado e tão preocupado da forma como as coisas são levadas, e o que me deixou mais desesperada, vamos dizer assim, doutor, é que eu vi duas médicas de gabarito falando as abobrinhas que falaram. Eu repito, tiveram a coragem de dizer que quem tem medo da Covid deveria ter muito mais medo da vacina. Isso se chama terrorismo para mim. Então, eu vou citar algumas frases que elas falaram nesse vídeo, porque talvez você que está assistindo a gente agora, talvez você ouça isso em outros vídeos, em outras conversas,
Então, a gente vai tentar esclarecer rapidamente sobre isso. Bom, outra fala outro pronunciamento delas, vamos dizer assim, vacina pode desencadear doenças genéticas num grupo sadio. E aí elas reafirmaram, nós corremos o risco de adoecer uma população sadia. E aí, doutor? Não corremos, e é para isso que é feito o estudo, né? Primeiro porque essas vacinas que nós teremos um pouco mais disponíveis aqui no Brasil, que é a vacina fabricada pelo Instituto Butantan, é uma vacina de vírus inativado, ou seja, é o próprio assim, coronavírus inativado. Então ele simula uma infecção pelo coronavírus, mas o coronavírus ele não vai ocasionar uma doença, né? E aí, por causa disso, o nosso corpo ele desenvolve uma resposta imune àquele vírus inativado. Da mesma forma, a vacina que está sendo fabricada pela Fiocruz é uma vacina que usa um outro vírus, que é o adenovírus, e ela incluiu uma proteína, que é uma proteína do coronavírus, para que, através do adenovírus inoculado, ele não vai gerar doença, mas ele possa carregar essa proteína do vírus e estimular a resposta imune também resposta imune no indivíduo. Então, com essas vacinas que a gente vai ter mais facilmente disponíveis aqui no Brasil, a gente não tem esse risco, tá? A gente não tem esse risco. Estudos clínicos foram feitos não só no Brasil, mas fora do Brasil, mostrando que elas são assim, seguras. Existe um receio de parte aí da comunidade médica com aquelas vacinas que possam interferir no DNA, né? Mas existem esse tipo de vacina já há algum tempo e elas se mostraram que são seguras. E essas vacinas que utilizam esse tipo de tecnologia, que é um tipo de tecnologia um pouco mais nova, que foram fabricadas e formuladas agora para o coronavírus, elas são sim seguras porque estudos clínicos mostraram isso, né? E mostraram que não há nenhuma modificação genética que possa propiciar indivíduos que tomem vacina teoricamente saudáveis a terem aí algum tipo de doença. Então a gente não tem nenhum assim, respaldo técnico e assim, científico para isso, né? Tanto que as principais agências reguladoras do mundo, né, agência americana, europeia, liberaram esse tipo de vacina, analisaram minuciosamente os dados, os estudos clínicos e comprovaram que, de fato, ela é segura e, por isso, houve essa liberação. Né? Uhum. Então, mas lembrando que, apesar de elas serem seguras, elas não são as vacinas que serão aplicadas no Brasil. Esse tipo de vacina que usa RNA, né, é um tipo de vacina que tem uma tecnologia, que é uma tecnologia, digamos, superior, mais nova assim, a essas duas vacinas que a gente vai ter um pouco mais disponível. Não é que ela não vai chegar, mas pelo menos num curto espaço de tempo, a gente infelizmente, a gente não vai tê-las, porque elas têm sim uma eficácia maior. A gente sabe que a vacina que a mais aí conhecida desse grupo é a vacina da Pfizer, que infelizmente houve aí uma série de questões que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui. A gente poderia ter sim essa vacina, né? Aqui no Brasil, mas houve um retardo grande, uma falta de boa vontade de algumas instâncias públicas para que a gente conseguisse ter aqui assim, essa vacina. Mas se a gente tivesse, seria ótimo. Quanto mais vacina, melhor. Que seja de Coronavac, que seja de Oxford, que seja vacina russa, enfim. Outra questão que elas falaram, até ligada a isso que a gente está falando agora, que foi dito o seguinte no vídeo: não vou ter o Covid, mas eu vou ter uma reação pós-Covid, uma sequela, né? Como assim, doutor? Sinceramente, não deu para entender isso. Não, isso é mais uma coisa que não tem nenhum tipo de respaldo, assim. Ela está dizendo, eu acho que ela está jogando palavras ao vento, porque não existe respaldo técnico. Por quê? Porque essas vacinas que foram testadas, os indivíduos eles foram acompanhados por alguns meses, 2 meses, 3 meses depois, e não tiveram nenhum tipo de reação, né? Então, assim, não acho que tenha esse tipo de afirmação, ele não tem nenhum tipo de respaldo. Bom, então tá joia. A gente tirou, eu acho que daquilo que foi um vídeo de 16 minutos.
Então, eu prestei atenção e o que eu achei mais absurdo, eu anotei aqui para a gente conversar, para que você que está em casa, se você assistir algum vídeo, ler algum texto, que fale uma barbaridade dessa, gente, procure os meios oficiais, dê uma olhadinha no que está acontecendo no mundo. Eu não acredito que a gente vive uma teoria da conspiração em que o mundo inteiro quer que a população morra, que a comunidade médica do mundo inteiro, os cientistas do mundo inteiro estão errados. E alguns políticos, algumas autoridades estão certas. Não existe isso. Será que os cientistas do mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, os médicos do mundo inteiro estão contra determinadas autoridades políticas do Brasil? Será isso, doutor? Não. Porque não existe isso. Então, vamos parar de colocar política. Onde não tem que existir política, tem que existir boa vontade. Tem que existir respeito à população que está morrendo. E uma última fala sobre essa questão. Aí eu pergunto para o senhor, a vacina é uma força política ou é uma extrema necessidade? Sem dúvida, é uma arma poderosa para a gente conseguir combater a Covid-19. Algumas pessoas fazem uso político disso, mas, sem sombra de dúvida, ela é uma necessidade para que a gente consiga passar e consiga superar isso. Então, encerrando essa parte, né, que nós estamos aí mais de 30 minutos falando sobre isso, e eu acho que a gente tinha que falar mesmo. Então, encerrando essa parte, vamos parar, né? Quem dera se esse vídeo chegasse a toda a população e a gente conseguisse levar as pessoas a refletirem sobre isso. Vamos parar de colocar nome de político X ou Y. A luta das vacinas, quem vai aparecer primeiro, não importa quem vai aparecer, que apareça. Sabe por quê, gente? Quando acontecer as eleições, nós vamos decidir quem vai ser eleito ou não. Está na nossa mão. Então, se o fulano de tal ou Beltrano está aparecendo agora em foto, apareça, mas que a vacina chegue. Que as pessoas sejam protegidas, que a população seja respeitada. Que a gente pare de ver o noticiário com tanta gente morrendo todos os dias. Então, passou da hora, sabe, doutor? Passou da hora das pessoas entenderem isso. As eleições vão acontecer em 2022, não é? 2022 a gente vai lá para as urnas e a gente decide. Você vai decidir, eu vou decidir, ponto final. Agora é a hora de pensar em saúde, em vida. Bom, falando, para a gente encerrar, então, vamos à nossa pauta, né, que a gente tinha pensado, que eu acho muito interessante a gente passar essas informações também para quem está assistindo a gente, que é com relação à questão das sequelas. A gente não vê os veículos de comunicação abordando muito essa questão, até mesmo porque a preocupação está em tudo que está acontecendo, né? Então, eu vejo que quase não se fala de sequelas. A gente sabe que, antigamente, doutor, logo no início, quando começou, a gente pensava que era só o pulmão que era afetado. A gente sabe que não é. Isso aí, né, eu acho que todo mundo que está assistindo sabe disso. Quero perguntar para o senhor o seguinte. A pessoa, quem foi contaminado pela Covid e ficou em estado grave e se curou. Quem foi contaminado pela Covid e teve só sintomas leves e se curou. E quem é assintomático. Teve Covid, mas é assintomático. Existem riscos de sequelas? Quais essas sequelas e quais são as ações que a gente deve tomar para evitar esse risco? Daisy, isso é um ponto realmente que não tem sido comentado, né? Mas é algo que é interessante a gente assim pontuar. Primeiro, a gente tem um quadro que às vezes é frequente, que é o quadro de trombose, né, que pode acontecer em diversos territórios do corpo, trombose cerebral, trombose venosa periférica, embolia pulmonar, que é um quadro que ele pode acontecer durante ali aquele quadro um pouco mais agudo ali da sincobídia, onde o paciente ele tem muito sintoma, o paciente ele tem falta de ar, ele está internado, ele está grave na UTI, mas também pode acontecer semanas ou poucos meses após aquele pico, aquele quadro inicial, né? Mas isso ainda pertence à manifestação ainda da doença, né? Então, assim... A gente chama de sequela, mas, na verdade, seria uma manifestação da doença. Ainda, digamos que é uma manifestação um pouco mais tardia, né? Que passa daquele pico, mas ainda seria uma manifestação tardia ali dessa doença, que é algo que a gente realmente precisa ficar um pouco mais atento, que é muito mais frequente
acontecer em pessoas que já têm algum tipo de comorbidade, que já têm algum tipo de fator de risco, e naqueles pacientes que ficaram internados, ficaram em mais graves. Tanto que, quando o paciente ele fica internado, a gente avalia esse risco, a gente já prescreve, em muitos casos, anticoagulante, que é para tratar esse quadro de trombose, ou às vezes para prevenir esse quadro de trombose durante esse período que o paciente está internado. E, em alguns casos que a gente avalia que o risco é maior, a gente mantém esse paciente em uso de algum tipo de anticoagulante por pelo menos algumas semanas, porque a gente tem observado a presença de quadros de trombose mesmo após a melhora global do paciente, né? Então, eu acho que assim, você mesmo tem uma conhecida sua que teve um quadro de assim, AVC, provavelmente associado assim, Covid, e a gente vê isso de forma frequente, né, assim, prática clínica. Então, eu acho que essa questão da trombose é uma questão importante de ser assim, pontuada, mas a gente também tem aquilo assim, que você comentou, que são as sequelas. Ou seja, a Covid ela é uma doença que ela provoca um processo inflamatório, uma reação inflamatória intensa aí, né? E esse tipo de reação inflamatória, ela pode provocar sequelas, digamos, cicatrizes no nosso corpo. Isso tanto do ponto de vista pulmonar, né? A gente tem uma inflamação às vezes pulmonar grande, a inflamação pulmonar ela pode evoluir com o quadro aí de fibrose pulmonar, mesmo que seja pequena. A gente pode ter cicatrizes cardíacas, o paciente pode ter algum tipo de repercussão cardíaca por causa da Covid e outros tipos de complicações também. A gente tem complicações transitórias de memória, por exemplo, olfativas, do paladar. Então, o que eu aconselho você que está escutando a gente? Se você já teve qualquer quadro de Covid, seja um quadro leve, seja um quadro grave, é super importante você passar por uma avaliação médica. E a partir dessa avaliação médica, que a gente ainda não tem, desde isso muito bem definido, o período que a gente deve fazer essa avaliação, mas a minha assim, sugestão que seja entre 2 a 4 semanas aí, depois aí desse quadro inicial da Covid, que você passe por uma avaliação médica e, a partir do teu caso, o médico avalie se é necessário algum outro tipo de exame para poder verificar se você tem algum tipo de sequela pulmonar, sequela cardíaca, enfim, qualquer outro tipo de assim, sequela. Isso é extremamente importante e a gente ainda fala pouco porque a gente ainda está vivendo o período de pico de casos contaminados, né? Mas eu não tenho dúvida que isso que a gente está conversando hoje, isso ainda vai ser muito falado, principalmente aí depois de julho, final do ano, que a gente vai ter uma massa muito grande de população que já teve aí Covid e a gente vai começar a ter uma alta desse tipo de assim, doença que é uma assim, sequela que aí é uma sequela da Covid. No caso, a sua recomendação também vai para o assintomático? Ele soube que ele teve Covid, então fez o exame, mas não teve sintoma nenhum, mas é importante que ele também faça esse check-up? Então, Deise, especificamente para o assintomático, a gente não tem certeza se o paciente assintomático ele vai ter algum tipo de sequela. A gente sabe que mesmo casos leves o paciente ele pode ter, mas como ainda a gente está num mundo incerto, onde a gente já compreende muitas coisas da Covid, mas tem algumas coisas que a gente ainda não tem tanta assim, certeza. A minha recomendação seria que sim. Eu acho que até mesmo aquele paciente que sabe que teve Covid, eu acho que seria recomendado que ele passasse por uma avaliação médica. Não precisa necessariamente fazer exame. Aí acho que o médico que avaliá-lo, ele vai dizer se de fato precisa de algum tipo de exame para ser feito especificamente ali naquele caso. Mas eu acho que uma avaliação médica sim seria recomendada. Pode ser que daqui a poucos meses a gente já tenha alguma evidência científica que pacientes assintomáticos eles não têm esse risco de algum tipo de assim, sequela. Mas como hoje a gente não tem, né, esse tipo de evidência, eu me sinto um pouco mais confortável assim, recomendar que esses pacientes também procurem auxílio médico. E aí, se a gente for traduzir isso, doutor, porque o assintomático, nem todo mundo sabe que é assintomático, né? Sim. Nós temos aí milhares de pessoas que tiveram. Eu posso ter tido Covid, né? E não sei. Teve momentos aqui durante essa pandemia que eu espirrei, garganta doeu um pouquinho e passou. E se foi assintomático, né? E se foi a Covid e eu não fiquei sabendo, Eu né? mesmo, Daisy.
eu tenho assim, eu tenho assim rinite, sabe? Eu tenho assim rinite alérgica. Então, imagina, toda vez que eu ficava com meu nariz congestionado, que eu tinha uma tossezinha, eu Eu gelava. também, Mas em todas as vezes eu fiz exame direitinho, bonitinho, mostrava que não era Covid e que era mesmo um quadro aí alérgico. Mas até que se prove ao contrário, é. qualquer tipo de tosse ou congestão nasal, no assim, atual momento, pode ser Covid. Então tem que tomar precaução, colocar a máscara, está em casa, Sim. começou a espirrar, coloca a máscara, por favor. Tem que separar talher também, doutor? Até os talheres separar, é bom, né? Ou não? Ideal sim. Ideal sim. Ideal sim. Então, teve algum sintoma que você pode, será que é ou não é? Então, proteja a sua família, coloque a máscara, se isola um pouquinho, separe o talher, espere uns... Eu São acho quantos dias? São que 14? é menos. Eu acho que assim, principalmente nesses casos, mesmo se você estando dentro de casa, se você tem uma suspeita, mesmo dentro da sua casa, se você tem suspeita ou está tendo algum tipo de sintoma, você precisa, dentro da sua casa, se isolar. Usar máscara, tomar assim, todo tipo de assim, precaução. E o que hoje, Deise, a gente tem recomendado é que após início dos assim, sintomas, depois de 10 dias, se você já estiver assintomático, teoricamente você já está liberado para voltar às suas atividades. Se você teve um quadro mais grave, hospitalar, um quadro um pouco mais arrastado, a gente costuma pedir um pouco mais de tempo. Doutor, a gente já está caminhando para o final da entrevista, mas eu não posso deixar de fazer uma observação sobre algo que o senhor falou aí agora. Eu tinha até comentado com o senhor em off. No início da pandemia, eu lembro que eu cheguei a ver alguns especialistas, alguns médicos falando o seguinte: olha, não precisa de correr para o posto de saúde ou para o hospital se você tá com algum sintoma da Covid. Observe em casa e se começar a dar falta de ar, você corre no posto de saúde, procura o médico. Agora, na última semana, nos últimos dias aí, a gente vendo o sufoco todo de Manaus, eu já assisti médicos desesperados falando, gente, não deixe chegar no ponto de sentir falta de ar. E aí, doutor? O que eu acho, Deise, assim, uma coisa é do ponto de vista, a gente avaliar isso do ponto de vista epidemiológico, outra coisa é de necessidade de atendimento médico. Do ponto de vista epidemiológico, é interessante que em todos os casos você procure ajuda médica e você faça exame. Porque do ponto de vista epidemiológico, para você saber se você tem ou se não tem a doença, e a partir disso você conseguir ficar isolado, comunicar aquelas outras pessoas que você teve contato próximo, que você está sim em positivo para sim Covid, né? Então, eu acho extremamente importante do ponto de vista epidemiológico. Do ponto de vista de assim, auxílio médico, do ponto de vista médico, a maior parte dos casos não precisa de nenhum tipo de recomendação médica formal. A gente precisa tomar cuidados e assim precauções que boa parte da população já está aí habituada, como repouso, alimentação leve, tomar aí bastante líquido, usar analgésicos, antipiréticos, ou seja, que para se poder tratar febre, soro assim, às vezes nasal para algum quadro de assim, congestão. Então são coisas que a população ela naturalmente ela já faz. Qual que é a grande questão? Muita gente não consegue perceber que está evoluindo para um quadro mais grave. Ou às Sim. vezes pior e não quer ir até o pronto-socorro porque está com medo de ir até o pronto-socorro, que pode ir, pode não ser Covid, indo lá, acaba ali ficando exposta. Então, assim, eu acho que assim, assim, minha recomendação, eu acho que vale a pena você ter qualquer tipo de sintoma, procurar ajuda médica, principalmente para fazer o exame, para ter certeza se você tem a doença, se você não tem a doença, e você tomar todas essas medidas de assim, precaução, né? Precaução principalmente para poupar a vida daqueles que estão ao seu lado, tá? Mas, e é claro, você já vai ao médico para fazer exame, você já pode ter uma orientação inicial, mas mesmo assim você precisa ficar muito atento a qualquer tipo de sintoma de gravidade. E o principal sintoma que a gente tem que citar é a falta de ar, né? Sim. E o que muita gente acha? Que por isso que às vezes vai muito tarde, espera ter aquela falta de ar muito grande para poder procurar ajuda médica.
sendo que a gente já tem que ficar mais assim atentos, a gente começa a ter falta de ar para fazer algum tipo de atividade que a gente antes não tinha falta de ar, né? Se assim antes eu subia um lance ali de escada, agora eu subo e já estou tendo falta de ar, opa, isso já denota esse pior do quadro. Se antes eu varria a casa, a sala, se eu varria a minha sala, eu não tinha falta de ar, agora eu já começo a varrer a sala, já começo a ter falta de ar. Se tomando banho eu tenho falta de ar, isso denota uma gravidade. E eu não preciso esperar piorar ainda mais para ter falta de ar e repouso para procurar ajuda médica. Então, quando o paciente ele tem falta de ar, de fato, denota um sintoma de gravidade, que mostra que ele tem um comprometimento pulmonar pronunciado e ele tem indicação, sim, precisa para assim, auxílio médico, para um tipo de tratamento específico. Em muitos casos, uso aí também de corticoide. E é até importante falar de corticoide, Deise. O corticoide ele foi a medicação que mais mostrou benefício no tratamento da Covid. Olha só, e corticoide é uma medicação que a gente tem tanto medo, né? É perigoso, redução, né? Não só de melhora clínica, mas de redução de mortalidade e uma redução significativa. Só que o uso do corticoide não pode ser feito de forma indiscriminada. Eu preciso ter critério. Por quê? Usar antes daquele período que precisa, e boa parte dos pacientes ele não vai precisar, mas usar antes ali do período que prejudica, pode ser que prejudique. Entende? Entendi. Então a gente precisa, por isso que é importante o auxílio médico, para conseguir definir o momento ideal para entrar ali com o corticoide. Além... O corticoide, sim, pode trazer um benefício grande em termos aí de redução de mortalidade. E esse cuidado tem que existir, né, doutor? Porque não é um medicamento simples, né? É um medicamento que pode trazer aí algumas complicações se uma pessoa se automedicar. Né? Bom, doutor, agradeço a sua participação. Eu quero pedir para você que está assistindo a gente, para você deixar o seu like na entrevista, se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa acompanhar o nosso conteúdo. O doutor Diego vai voltar aqui e ele vai estar respondendo as nossas perguntas, conversando com a gente, passando para você orientações que são fundamentais para o seu dia a dia, para a sua saúde. Se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, deixe o seu comentário aí, faça a sua pergunta, e nós estaremos respondendo aqui para você. Vou deixar, doutor, um e-mail seu, algum contato seu também embaixo do vídeo, tá? Se alguém quiser entrar em contato com o senhor por e-mail, vai ter o e-mail do senhor ali para poder fazer esse contato. Muito obrigado. Tem alguma consideração final que o senhor gostaria de fazer? Eu acho que, como mensagem final, eu acho que a gente precisa continuar tomando cuidado, a gente precisa continuar usando máscara, mantendo distanciamento social, higienização das mãos, etc. Toda aquela ladainha que todo mundo já está cansado, mas a gente ainda precisa disso, né? E além disso, quando chegar a sua vez de tomar assim, vacina, não tenha medo de usar a vacina, seja qualquer uma que você tenha disponível, não tenha medo, né? A Anvisa é extremamente séria e a Anvisa é um corpo técnico que ela tem um corpo técnico extremamente competente e rigoroso. Se a Anvisa ela liberar uma vacina, fique tranquilo. Muitos dizem que a Anvisa é muito mais rigorosa do que a FDA dos Estados Unidos ou do que até a agência de vigilância europeia. Então, não tenha medo. Essas vacinas que estão no Brasil, vacina da Coronavac, vacina fabricada pela Fiocruz, elas são seguras e elas são, sim, eficazes. Obrigada, agradeço a sua participação e até mais, né? Até breve. Até mais. Um abraço, gente. Obrigado.